ministrar para você nessa noite. Eu já quero te dizer que você foi gerado com propósito. Você foi gerado com propósito de servir. Então Deus não está olhando para a sua idade, nem tampouco para a sua identidade. Ele está olhando e vendo que tem promessa sobre a tua vida. Ele está olhando e dizendo para você: Samuel, eu te chamei para ser. O ambiente a qual você vai crescer pode até ser despropício, mas você não se corrompe. O lugar onde você está pode até ser desprovável, mas você não se corrompe. Por quê? Porque eu não dependo da sua geografia para fazer acontecer. Ele cresce, não se corrompe. Ele cresce e Deus é com ele. Isso é meio terrível, porque a Bíblia vai fazer questão, pastor, de mencionar. Capítulo 10, versículo 18. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com a estola de vinho. Ele ministrava perante o Senhor. Falava que Jesus era bom, como eu costumo dizer, que Jesus é bom e o diabo não presta. Ele falava, mas ainda não tinha tido experiência. E enquanto não se tem experiência, não pode se dizer que conhece verdadeiramente a Deus. E sabe o que Deus está dizendo para você? Tu pode até falar de mim, tu pode até pregar em meu nome, tu pode até cantar em meu nome, tu pode até fazer meu nome, mas eu preciso ter com você experiência. E como é que você desenvolve experiência? Praticando, orando, buscando, renunciando, não querendo se assentar na mesa de manjares que o regias te proporciona. O que diferencia Daniel daquele todos os outros os jovens, tantamente como Sadraque, Mesaque e Abednego, é que eles decidem não se corromper. E Deus está dizendo, vai ser a sua decisão que vai mudar o quadro. Samuel cresce naquele meio, vendo os filhos de Eli, a Amaná e a Subra se corromper. A Bíblia diz que Eli agora vai exortar a ele, vai dizer a ele, perguntar a eles: por que toda esta fama que uso? Fazeste transgredir o meu povo do Senhor, pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouvir a voz de seu pai, porque o Senhor já os queria matar. Deus já tinha tirado a presença daquele ambiente. Deus já não tinha mais negócio com eles. E deixa eu dizer uma coisa para você: quando Deus decide tirar alguém para te levantar, Ele faz o que é preciso. Quando Deus decide que é o tempo de você viver, Ele muda cenário, Ele tira você de cidade, Ele faz a sua mentalidade mudar. As amizades já não vai servir. Não se preocupe se quem andava com você hoje já não anda mais, já não fala mais. Por quê? Porque Deus está dizendo: avance, mude de cenário, avance. E para você avançar, você não pode ser o mesmo, você tem que ter mudança. E versículo 16 vai dizer assim, ó, 26. E o jovem Samuel ia crescendo. E quando eu li essa mensagem, Deus falou terrivelmente no meu coração: Samuel, gerado para servir. Samuel, gerado com propósito. Mentindo? Não. Enquanto Ana não mudou a oração e lhe ofereceu o filho que ainda nem tinha gerado ao Senhor, nada aconteceu. Ele foi gerado com propósito. Foi gerado para ser profeta, na terra para ser juiz. Mas enquanto não chegou o tempo, ele não viveu. Perceba que a Bíblia vai dizendo que ele ia crescendo. E ao longo que ele ia crescendo, Deus ia desenvolvendo. Sabe o que acontece? Muita gente quer atrapalhar as coisas, quer colocar a carroça na frente do boi, quer viver o que não é para viver antes do tempo, quer ver a açúcar sem estar preparado. Por isso há dentro de vós muitos cansados e doentes. Por quê? Porque não tem feito como é para ser. Deus está dizendo: tem uma geração para ser levantada. Porém, açúcar, porém, é necessário respeitar o tempo, porque fruta que amadurece antes que fica pronta antes do tempo, ela está seca. Se você pegar uma manga
Samuel ia crescendo e tornava-se agradável tanto para com o Senhor como para com os homens. Isso aqui é claro. A Bíblia está dizendo assim: o mesmo sendo gerado para servir, ele teve que passar pelo processo. Ele teve que subir degrau por degrau. O que me remete também, aleluia, Ezequias, muitos jovens para reinar, mas teve que passar pelo processo. Jesus, o maior missionário em todo o século, teve que esperar um tempo para começar o seu cenário profético. E porque você não vai passar pelo tratamento do Senhor? E porque diante da afronta, e porque diante do não, da porta que se fechou, você quer desistir? Quer dizer que foi Deus que deixou de ser com você? Deus está dizendo a você: isso aí não é para você morrer, não. É para você crescer. É para você entender em qual tempo eu estou contigo. Quando você entender o tempo que Deus está te colocando, você irá viver coisas maiores e melhores do que imaginou. E aqui o pai já muda. Quando ele está pronto, diga pronto. Deus fala com ele. E aqui ele deixa de ser sacerdote para começar um ministério profético. E Deus está dizendo para a geração que está aqui dentro: te levantarei em cenários de guerra, aonde ninguém vai querer exercer, eu vou te levantar. Aonde muitos vão dizer: não estou preparado. Deus está dizendo: eu vou te levantar. Por quê? Porque a minha obra não vai parar. Se tem alguém que não quer,